como Ele é no céu. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse assim a mão no seu coração. Eu quero ministrar uma palavra hoje que ela tem o tema: faça o balanço. O ano ainda não acabou, mas é tempo de nós fazermos o balanço. E a única forma de nós fazermos o balanço, ainda que nós estejamos de pé, o nosso coração precisa estar rendido. Ainda que nós estejamos sentados, o nosso coração precisa estar rendido. Ainda que nós estejamos em movimento, o nosso coração precisa estar rendido ao Senhor, para que nós consigamos olhar para o que precisa ser olhado e enxergar o que precisa ser visto, para que nós possamos realmente colocar na balança aquilo que precisa ficar nas nossas vidas e aquilo que precisa sair das nossas vidas. E para que nós possamos conseguir fazer isso, nós precisamos ter um coração humilde. Nós precisamos ter um coração de criança, um coração que realmente está completamente entregue ao Senhor. Eu queria que você esquecesse agora tudo aquilo que aprisiona a sua mente. Eu queria que você se abstesse de toda preocupação. Existem pessoas que às vezes estão num ambiente de culto, mas a sua cabeça está no trabalho, está na casa, está no marido, está nos filhos. Eu queria que você dedicasse esse tempo agora somente para você. Enquanto nós louvamos esse cântico, eu queria que você cantasse ele para você, como se fosse a sua oração, como se fosse a sua oração, que o Senhor vai estar ouvindo. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Jesus, com os teus braços de amor.
Senhor, eu não posso viver longe do teu afago. Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-nos, Jesus. Fala para ele, abraça-nos. Senhor, que nesta manhã, Pai, nós possamos, meu Deus, ter o nosso coração como um de criança, Pai. Um coração humilde, um coração rendido, um coração, Pai, completamente entregue ao Senhor. E que jamais, Pai, nós possamos, Pai, ter um coração com um sentimento de independência, mas sim com um coração dependente do Senhor, Pai. Dependente do Teu poder, dependente, Pai, do Teu favor, dependente do Teu amor, dependente da Tua graça, Pai. Que nós possamos, meu Deus, jamais esquecer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam, Pai. Se o Senhor não guardar, Pai, em vão vai vigiar a sentinela. Inútil será, Pai, nós levantarmos cedo e deitarmos tarde. Ao Senhor, aos Teus filhos, o Senhor dá enquanto nós descansamos no Senhor, Pai. Que nesta manhã, com esse coração, nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para o Senhor e falar assim: é a altura de fazer um balanço. Pastor, mas o que é um balanço? Talvez essa linguagem para você é uma linguagem comercial. Talvez para você essa linguagem é uma linguagem que você ouviu quando você trabalhava num comércio, quando você trabalhava em um ambiente em que no final do mês, no final do ano você precisava fazer isso, ou no final do mês, ou do trimestre, ou do semestre, você precisava fazer um balanço. Mas eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer que este momento é um momento de você fazer um balanço. É um momento de você fazer um balanço. Por quê? Porque nós estamos habituados a viver em círculo e não a viver ciclos. Porque só vive ciclos quem faz balanço. Quem não faz balanço vive círculos. Talvez eu esteja falando aqui nesta manhã para alguém que entra ano e sai ano, e você tem uma expectativa de que nada acontece na sua vida. De que nada flui na sua vida, nada flui na sua casa, nada flui na sua empresa, nada flui na vida dos seus filhos. Eu vim aqui nesta manhã te dizer que o que falta na sua vida é você fazer o balanço. Porque na altura que nós fazemos o balanço, nós pesamos aquilo que é importante e retiramos aquilo que não é importante. O que está pesando mais das minhas decisões? Quais são os relacionamentos que estão influenciando a minha vida? Quais são os locais que eu frequento que estão mudando a minha vida, mudando a minha opinião, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de agir, mudando a minha forma de ser? E se nós não pararmos para pensar, quando nós olhamos, por exemplo, para o filho pródigo, o que o filho pródigo fez naquele momento em que ele cai em si, ele estava fazendo um balanço. Ele estava falando assim: meu Deus, quantos funcionários de meu pai vivem isso e eu estou vivendo isso. Eles como funcionário estão vivendo isso. Eu como filho estou vivendo isso. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um balanço da sua real situação, da sua realidade, daquilo que você está vivendo. Por quê?
porque ele queria viver uma nova realidade. Ele não que, apesar de ter decidido viver aquilo, ele não queria permanecer naquilo. Apesar de ter decidido viver aquilo, ele não queria mais viver naquela realidade. Talvez você esteja aqui hoje e você tenha que fazer um balanço e tomar decisões que talvez foram decisões que você não tomou, que foram outras pessoas que tomaram para você. Mas você tem poder, você tem direção, você tem autonomia, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem discernimento espiritual, você tem entendimento espiritual para você falar assim: pera aí, quem me comanda é a palavra, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, então eu vou caminhar baseado nessas informações e não nas informações que têm a meu respeito. Então, quando nós fazemos um balanço, eu fui buscar essa informação de o que é um balanço no dicionário. E é interessante, olha só para você ver. No sentido figurado, balanço é uma análise, é uma avaliação. E é um exame detalhado de algo, uma ponderação para tomar uma decisão. É fazer um balanço da situação. Como é que eu vou... Sabe quando você vai comprar uma casa? Eu compro essa ou eu compro aquela? Quando você vai comprar um carro, eu compro esse ou eu compro aquele? Aí você começa a ponderar se aquele é a gasóleo, se aquele é a gasolina, se aquele tem quantos quilômetros, se aquele é a gás ou se aquele é elétrico. Ou seja, é fazer ponderações, é você fazer uma análise para fazer um balanço da situação. Mas também na contabilidade, ou seja, no registro contábil, nos mostra, ó, presta bastante atenção, isso aqui é fantástico, isso aqui é fantástico, fantástico. No registro contábil, um balanço quer dizer que no final do balanço, eu vou saber qual é o ativo, qual é o passivo e qual é o patrimônio da empresa. Se você fizer um balanço agora, qual é o ativo da sua vida e da sua família? Qual é o passivo da sua vida e da sua família? E qual é o patrimônio da sua vida e da sua família? Pastor, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio? O que é ativo é aquilo que movimenta. Aquilo que me faz, sabe, emperrar de vez em quando. E o que é patrimônio? É o que tem valor. É que se eu precisar, amanhã ou depois, fazer alguma coisa, eu tenho patrimônio. Eu tenho algo para apresentar. O que é na sua vida? Não olha para o seu marido, nem olha para a sua esposa agora não. Porque um patrimônio, um ativo e um passivo também começa no indivíduo. Tem pessoas que querem ter um patrimônio maravilhoso na família, mas é um indivíduo que não tem ativo nenhum. Aí ele quer patrimônio. Ele é a pessoa que emperra, ele é a pessoa que precisa tomar decisão, ele é a pessoa que precisa fazer o balanço. Então, repare algo. E para que nós possamos trabalhar esse balanço hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12. No livro de Hebreus, 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ser muito sucintos nesse balanço, porque são informações claras, objetivas e diretas, que vai nos exigir tomar decisões. Nós estamos nessa semana tomando decisões, se nós vamos continuar na academia, se nós vamos continuar no ginásio, ou se nós vamos entrar para o ginásio. Não, dia 1 eu vou entrar para o ginásio. Não, dia 1 eu entro para o ginásio. Dia 1 não, dia 1 não tem jeito. Dia 1, os personal trainer, essa semana foram contactados, o telefone não para deles, o telefone deles não param. Essa semana, as escolas de condução, também os telefones não pararam das escolas de condução.
As escolas de condução não param. A livraria é uma altura que mais vende, porque as pessoas querem ler a Bíblia, quer ler a Bíblia no início do ano, quer começar a ler a Bíblia, porque o ano passado falhou, o início do ano falhou, né? As esposas prometem que vai servir o prato para o marido, aí chega no primeiro mês não serve mais. Então, repare algo. Nós estamos essa semana, verdade ou mentira? Agora, eu estou usando essas ilustrações, né, para que nós entendamos que é uma realidade que todos nós estamos vivendo. A Bíblia não me permite nem me autoriza a adivinhar, mas ela me permite ela declarar uma realidade que é a mente do ser humano. Quando nós chegamos aqui na última semana, nós começamos a... O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí vai a limpeza no WhatsApp, vai a limpeza na lista telefônica. Quem já começou a fazer a limpeza no WhatsApp aí? Oh, glória a Deus, aleluia! É maravilhoso, é libertador, meu irmão. É libertador, é libertador. Tem coisa que você precisa... Gente... Vamos para o texto de Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. O texto diz assim: portanto também nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, ai meu Deus, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Preste bastante atenção nesse texto. Primeiro nós precisamos entender o pano de fundo desse texto. O capítulo 12 de Hebreus, ele vai logo a seguir ao capítulo 11. E nós sabemos que no capítulo 11 está os heróis da fé. Olha que interessante, olha que interessante. Quando o autor de Hebreus, ele está escrevendo essa carta, ele está escrevendo ela para os cristãos judeus que estavam passando por algumas perseguições e algumas tentações em abandonar a fé. Ou seja, eles estavam vivendo alguns momentos em que eles estavam sendo assediados, eles estavam precisando tomar decisões, se abandonava a fé ou se não abandonava a fé. Porque existia muitas tentações, existia muitas realidades, existia muitas propostas, existiam muitas coisas que estavam tentando assediar a atenção, assediar a visão, assediar a mente, assediar por propostas. E então o autor chega e fala assim: não, calma, calma, eu preciso encorajá-vos. Eu preciso encorajar-vos a entender e a compreender a partir de exemplo de fé. Eu preciso te encorajar, eu preciso falar para esses irmãos de uma forma que eles entendam e que não sejam manipulados, não sejam enganados, não sejam deturpados, não sejam levados a decisões que não precisam ser tomadas. Ah, meu irmão, um dos maiores desafios que nós temos, é quando nós temos que tomar uma decisão. Quem tem esse desafio quando tem que tomar uma decisão? Qual caminho seguir? Se vai para a direita, se vai para... É claro que para a direita e para a esquerda a gente sempre vai para a direita, né? Quando você tiver dúvida, segue em frente. Mas é muito desafiador, não é verdade? É muito desafiador
né? É muito desafiador quando nós temos que tomar decisões, se compra, se não compra, se muda, se não muda, se vai, se não vai, se sai de um trabalho, se não sai, se sai de uma cidade, se muda. É muito desafiador, aquilo mexe com a nossa mente, aquilo mexe com as nossas emoções, aquilo tira o nosso sono, verdade ou mentira? Porque o momento de decisões, o momento em que nós precisamos tomar decisões, ele precisa ser pautado por uma revelação intencional daquilo de quem eu sou, o meu propósito, para onde eu vou e com quem eu vou. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga algo assim: olha, não esqueça de começar o ano gravando algo. Fala para ele: é algo que eu vou te dizer agora. Nem tudo que é bom para você. Tem coisas que são maravilhosas, tem coisas que são boas, tem coisas que são lícitas, tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são até de Deus, mas não é para mim. Naquele tempo, naquela hora e naquele instante, naquela fase da minha vida. Tem pessoas entrando em coisas boas, lícitas e verdadeiras, porém na hora errada. Então esse momento de decisão, como é que nós vamos trabalhar? Como é que eu faço o balanço? Ele nos dá aqui. Primeiro ele diz: portanto também nós, visto que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quando o autor está falando isso, ele está levando-nos para o capítulo 11. Existe aqui uma nuvem de testemunhas. Ele está se referindo ao capítulo 11. Ele está falando assim, quem já leu aqui o capítulo 11 de Hebreus aqui? Quem já leu o capítulo 11? Que fala sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Aí ele começa: pela fé os antigos fizeram isso, pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo, pela fé fulano fez aquilo. Mas repare, é muito interessante você ouvir que pela fé fulano fez aquilo. Nessa manhã eu quero te levar a um nível diferente. Você, a partir de hoje, você vai falar assim: pela fé e pelo processo que ele viveu. Você tem fé sem processo? Você já executou fé alguma vez na vida sem processo? Sem processo? Sem processo? Sem processo? Sem processo? Sem processo? Não existe. Nós estamos num momento da vida em que basta nós dizermos: eu tenho fé. Vai lá em Hebreus 11. Pela fé, vai estudar a história de Moisés. Pela fé, vai estudar a história de Abraão. Pela fé, vai estudar a história, vai estudar a história, vai estudar a história, vai estudar o processo. Pela fé, repare, ele está falando assim: meu irmão, calma. Existem coisas que você precisa olhar para Hebreus 11, você precisa olhar para a galeria da fé, e você precisa se inspirar em quem teve fé, em quem passou pelo processo e em quem venceu o processo. Algumas pessoas dizem-me assim: pastor, eu gosto muito de fulano de tal e eu sigo muitos conselhos de fulano de tal, porque é uma pessoa de fé. Aí eu pergunto: qual o processo que essa pessoa venceu? Ah, não venceu nenhum, ainda está lutando ainda. Pronto, se está lutando ainda está bom. É porque é sinal que está na perseverança. Agora nós estamos habituados a olhar só para a fé, mas nós não estamos habituados a olhar para pessoas que têm fé, mas que vivem o processo, mas que vencem o processo. Falar que tem fé é todo mundo que fala. Agora, falar que vive o processo e que vence o processo, a galeria da fé tem ali. Será que o seu nome pode entrar nessa galeria? E ele fala assim: olha, para você fazer o balanço, para você viver essa realidade, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para quem tem fé, para quem viveu o processo e para quem venceu o processo.
Aí eu tenho uma pergunta para você aqui que eu quero que você faça. Pergunta para essa pessoa que está falando: quem está te inspirando a continuar? Abaixa. Segunda pergunta: quem está impedindo você de avançar? Porque é dia de fazer o balanço. Se o autor está falando, olha, nós temos uma nuvem de testemunhas, nós temos aqui muitas testemunhas que tiveram fé, que viveram o processo e que venceram. E hoje estão aqui nas escrituras olhando para mim e me ensinando. Já morreram, mas ainda me ensina. Já morreram, mas ainda ensina a minha geração. Já morreram, mas já ensinaram os meus avós. Já morreram, mas ensinaram os meus pais. Já morreram, mas está me ensinando. Já morreram, mas vai ensinar os meus filhos. Já morreram, mas está ensinando os meus netos. A minha pergunta é: às vezes nós chegamos nesse final de ano e fazemos assim, nós sabemos o que nós queremos. Mas pergunta para esse irmão que está do seu lado, pelo amor de Jesus Cristo. Fala com ele: você sabe o que você não quer também? Porque se você sabe o que você quer e não sabe o que você não quer, o risco de você ser enganado é muito grande. Repare algo, nós precisamos sair daqui com a primeira pergunta do balanço. A primeira pergunta do balanço: quem está me inspirando a continuar? Quem está me inspirando a continuar? Quem está me inspirando até dia 31 de dezembro a vencer? A continuar na oração, a continuar no jejum, a continuar frequentando o culto de domingo, o culto Hope, o GC, a continuar liderando, a continuar pastoreando, a continuar sendo um servo do Senhor, a continuar sendo um bom marido, a continuar sendo uma boa esposa, a continuar sendo um filho que honra os meus pais. Quem? Agora eu também preciso saber se eu não estou sendo, quem está me impedindo? Será que são os livros que eu estou lendo? Será que são as rodinhas que eu estou frequentando? Será que são os grupos que eu estou? Será que são as pessoas que eu estou ouvindo? Será que são os vídeos que eu estou acessando? Será que é o quê? Eu preciso saber quem me inspira a continuar. Mas eu preciso saber quem joga areia na minha farofa. Eu preciso saber quem joga areia nas minhas engrenagens. Eu não tenho que saber só quem me impulsiona, eu tenho que saber também aquilo que me para. Tem pessoas que eu vejo, gente, eu vejo um chamado maravilhoso. Eu vejo um chamado lindo. Eu vejo Deus usando a pessoa. Eu consigo ver aquilo que a pessoa não consegue ver. Recebe uma chamada telefônica. Recebe um e-mail. Leão abatido. Recebe um olhar na igreja. Leão abatido. Quem está te inspirando a continuar? A pergunta do balanço é: as nuvens de testemunhas do capítulo 11 que tem fé, venceu o processo, passou pelo processo e venceu o processo? Ou é quem tem fé, não constrói nada, não vence em nada, não é referência em nada, não age em nada, desiste logo no primeiro ponto, não avança em nada, árvore que não frutifica, meu irmão, pelo amor de Deus! Nem você quer muda de árvore que não tem fruto. Na minha terra e na minha casa, aquela árvore que é mato, a gente faz o quê? Corta e queima. Ah, pastor, mas eu tenho que... Você tem que apresentar Jesus, porque quando Jesus for enxertado nela, vai começar a dar fruto. Pergunta para esse irmão: você é Jesus? Então apresente Jesus. Apresente Jesus. Apresente Jesus. Você precisa ser uma testemunha viva que aquela pessoa precisa mudar. Você precisa ser uma testemunha viva que aquela pessoa precisa ser transformada. Agora, o que você não pode é ser transformado por quem não transforma ninguém. Você precisa ser um agente transformador através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Repare algo. Aqui a ideia é: nós estamos numa corrida.
Nós estamos numa corrida, nós estamos na caminhada cristã. Preste bastante atenção. Olha o que o autor vai fazer na sua caminhada cristã. Você precisa de ter alguém que te inspire. E a primeira coisa que ele diz aqui é: existe uma nuvem de testemunha que você precisa se inspirar. Quem que você está inspirando para continuar e quem está te impedindo para parar? Mas ao mesmo tempo ele diz: despoje-se, tire todo o embaraço, tira todo o peso. Coloca para mim aqui o Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Portanto também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o quê? Peso. Imagina um corredor. Imagina um corredor. Imagina uma pessoa caminhando com um peso aqui. Quem já viu aqueles presos nos Estados Unidos, que antigamente nos filmes, que eles colocavam assim uma bola aqui, ó? Para que colocava aquela bola? Para impedir aquela pessoa de saltar, para impedir aquela pessoa de pular os muros, para impedir aquela pessoa de correr. Desembaraçando-nos de todo peso. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O que tem sido peso? Na nossa caminhada, presta bastante, na nossa caminhada com Deus existem pesos que não são necessariamente pecados. Eu não estou falando de pecado aqui não. O pecado vem logo a seguir. Ele vai falar do pecado logo a seguir. Nós não estamos falando de pecado aqui não. Mas nós estamos falando de bolas que são colocadas nos nossos pés. São realidades, são mochilas pesadas que são colocadas em nós, que nos cansam, que nos fazem começar e não terminar, que nos fazem andar cambaleando, porque uma perna tem uma bola e a outra não tem. Nós andamos cansados, nós andamos cambaleando, nós andamos vivendo uma realidade que não é a realidade. Olha o que ele diz. Não, desembaraçando de todo peso, de tudo aquilo que te afasta, de tudo aquilo que te atrasa, de tudo aquilo que te cansa, de tudo aquilo que te desvia do foco e de tudo aquilo que te impede de avançar. Talvez pode ser uma preocupação, talvez pode ser um desejo, talvez pode ser um conforto que você está mantendo e que você não consegue manter. Há dias um irmão de França me ligou: pastor, preciso de um conselho do senhor. Eu estou a ponto de separar. Eu falei: mas o que está acontecendo, meu irmão? Por favor, diga o que está acontecendo. Ele falou: pastor, eu não sei o que fazer mais. A minha esposa colocou na cabeça que nós temos que viver numa casa com piscina. E eu fiz esse gosto da minha esposa e aluguei uma casa com piscina. Pastor, mas eu passei esse ano todo arrebentado para pagar essa casa. Eu estou cansado, eu estou trabalhando mais horas. Eu deixei de dar atenção à minha esposa. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Porque eu tinha... Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma casa com piscina é pecado? Uma casa com piscina é errado? Depende. Se eu não tiver condições, é. Repare que o que estava pesando esse irmão que me ligou era o quê? Uma despesa desnecessária. Algo que precisava ser cortado. Não tem a ver com pecado. Às vezes nós estamos nos sentindo cansados, às vezes nós estamos nos sentindo sobrecarregados. Não tem só a ver com pecado, não tem a ver com pecado, mas tem a ver, repare, tem a ver com algo que precisa ser reorganizado na nossa vida. Precisa ser atualizado na nossa vida para a gente andar leve. Às vezes não é a obra de Deus que é pesada, às vezes é as nossas atitudes que causam peso. Relacionamento. Gente, tem pessoas que chegam perto de você, presta bastante atenção, parece que o clima fecha. Parece que você não consegue ter alegria, você não consegue ter paz, você não consegue fluir, você não consegue avançar. Livra desse relacionamento. A pessoa é boa? É, mas é para se relacionar com outra pessoa. A pessoa é fixe? É, mas é para relacionar com outra pessoa. É uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas é para se relacionar com outra pessoa.
Repare algo, nós não estamos falando, despoje-se de todo o peso, desembaraça de todo o peso. Imagina um corredor, vai na Decathlon e fala assim, ó, eu vou correr uma maratona. O tênis vai ser o mais leve, o short vai ser o mais leve, a t-shirt vai ser a mais leve, todos os equipamentos vão ser os mais leves. Por quê? Para não embaraçar no peso. O peso, quem aqui já fez mudança? Oh, glória a Deus, maravilhoso, né? Quem já bateu laje aqui? Depois teve uma feijoada depois? É bom demais, né, gente? Vou arranjar uma laje para vocês baterem daqui uns dias. Presta bastante atenção. A gente vai fazer a mudança. O primeiro móvel parece que não pesa nada, não é verdade? O segundo móvel já causa um desconforto quando chega no terceiro, meu irmão. Mas por quê? Porque o peso, ele não é demonstrado logo no primeiro instante. Ele vai pesando aos... E se você não largar o peso, ele acaba com a sua coluna. Fala com esse irmão que está do seu lado. Sabe o que é coluna no corpo humano? Estrutura. Fala com ele, estrutura. Sabe por que a sua estrutura está um pouco assim? Se calhar tem peso demais, sobrecarregando ela. Tem muito peso, tem coisas que você precisa fazer o balanço hoje. O que está pesando a minha estrutura? O que está pesando a estrutura familiar? O que está pesando o meu orçamento familiar? O que está pesando as minhas emoções? O que está pesando? Eu preciso me desembaraçar disso hoje. Fecha os seus olhos assim, ó, rapidinho. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder para você agora. O Espírito Santo vai te dar uma direção agora. O que não pode avançar com você em 2026? O Espírito Santo já te falou. Coloca em prática. Sabe por que ele já te falou e eu sei que ele já te falou? Porque ele já está te falando há muito tempo. E você está negociando os sinais. Fala com esse irmão que está do seu lado. Olhe para os sinais. Valorize os sinais. Logo a seguir ele diz: primeiro eu olho para a nuvem de testemunhas, eu olho para quem tem fé, eu olho para quem viveu o processo, eu olho para quem venceu o processo. E hoje é uma referência não só para os meus avós, para os meus pais, é uma referência para mim, mas é uma referência para os meus filhos, é uma referência para os meus netos, é uma referência para gerações que seguirão. Mas também eu me livro de todo embaraço que causa peso. Mas logo a seguir ele diz: e, eu não sei se a sua Bíblia diz também, e, não basta só uma coisa, tem outras coisas. E, olha aqui, ó, e, ou e, né? Os portugueses aí devem estar bravos comigo. E, do pecado que tenazmente nos assedia. Cuidado com o seu pecado de estimação. Chegou um tempo de romper com ele. Nós estamos chegando no ano da aliança. E não é possível fazer uma aliança com Deus. Não é possível entrar num ano de aliança com Deus com alianças com pecadinhos ainda de estimação. Você sabe, nós sabemos, eu sei. Nós sabemos qual é o pecado de estimação. Repare algo. Este é aquele pecado que agarra, não sabe? Às vezes você sabe que é pecado, você tenta, você fala, meu Deus. Esse pecado de estimação é aquele que se repete.
É aquele que você confessa, mas você cai de novo. É aquele que você se liberta, mas você volta de novo. É aquele que você foge, mas você cai de novo. É aquele que você fala, você conversa com alguém, conversa com um pastor, e você fala, está resolvido, e aquilo volta de novo. Aquilo está sempre alojado na sua mente, aquilo está sempre alojado no seu corpo, aquilo está sempre alojado na sua vida. Sabe o que o Senhor está falando aqui hoje? É tempo de você livrar do pecado que de perto nos assedia. Presta atenção. Há pessoas que dizem que o pecado nos atrasa de viver algo novo. Fala com esse irmão, cutuca esse irmão que está na sua face, ó, cutuca ele, faz assim, ó. O pecado não te atrasa. Pode falar, o pecado não te atrasa. Agora aponta o dedo e fala com ele assim, ó. Eu não sou o diabo não, mas eu sou um profeta de Deus aqui para te dizer algo. O pecado desqualifica. Olha que interessante. Olha que interessante. Se você não abandonar o pecado te desqualifica. Enquanto você não abandonar o pecado, você não se torna um qualificado. Enquanto estiver no pecado, desqualificado. Saiu do pecado, qualificado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que interessante. Pela graça nós somos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, diz assim: abstende-se de toda forma de mal. Sabe o que ele está falando? Não fuja do mal, fuja da aparência do mal. Se tem aparência de mal, lado contrário. Olha o que o texto está dizendo. Fuja. 2 Timóteo 2:22, ouça isso, não preocupe em abrir não, só ouça. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Provérbios 14 e 15. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa-te largo. Passa longe. Romanos 12, 9. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Efésios 5:11. E não tenham nada a ver com as obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se na luz. 1 Coríntios 6:18. Fugir da imoralidade sexual. 1 Pedro 2:11. Amados, peço que como peregrinos e estrangeiros vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como pode? Presta bastante atenção, que eles já estão chegando. Como pode o corredor com um problema de joelho crônico ele pode até correr, mas ele não vai vencer. Ele vai cansar à toa. Ele vai viver a vidinha dele. Ele vai estar no meio de todos que correm. Ouça isso. Ele vai estar no meio de todos que correm. Ele vai estar vivendo o que todos que correm vivem. Mas tem um segredo. Ele não vai desfrutar do pódio. Ele não vai desfrutar. Porque nós não corremos só por correr. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. Nós temos um propósito. Então, se esse corredor tem um problema crônico no joelho, se esse corredor tem um problema crônico nas costas, ele vai correr e nunca vai alcançar os seus
objetivos. Então hoje, no dia de fazer o balanço, Tiago, capítulo 5, presta bastante atenção nisso. Pergunta esse irmão, quando você pede perdão, ou quando você confessa pecado, você confessa para quê? Pergunta para ele, pergunta para ele. Pergunta para ele, pergunta para ele. Pergunta para ele. Quando você confessa pecado, você confessa para quê? Pergunta para ele, pergunta para ele. O que ele te respondeu? Olha, eu vou te dizer o que ele respondeu. Ele te respondeu que quando ele confessa pecado, ele confessa para ser perdoado. Verdade ou mentira? Concorda? Tiago, capítulo 5, verso 12 a 16. Presta bastante atenção. Tiago, capítulo 5, verso 12 a 16. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelos céus, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça receita aqui, ó. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé, da fé, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão. Olha só para você ver. Perdão. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes o quê? Para ser o quê? Ao fazer o balanço, se não quiser avançar doente, algumas coisas têm que ficar para trás. E a metodologia está aqui, ó. O método está aqui, ó. O método está aqui. Para ser curado. Para ser curado. Olha só para você ver. Presta bastante atenção. Desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. O próximo passo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vira para esse irmão que está do seu lado. Toda a energia que você gasta, você tem certeza que está gastando no lugar certo? O texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu sei o que estou fazendo. Eu não caminho porque todo mundo está caminhando. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, eu sei para onde vou e eu sei com quem vou. Isso é propósito. Tem pessoas que caminham, gastam energia, fazem, acontece, chega no final do ano esgotado. O que você fez? Nada. Uai, então você fez o que o peixe fez. Nadou o ano todo. Quem já teve essa sensação aqui? Pode levantar a mão. Quem já teve essa sensação em algum momento da sua vida? Não precisa ser esse ano, não. Quem já teve essa sensação de chegar ao fim do ano e falar assim: meu Deus, o que eu fiz esse ano? Quem já teve essa sensação no fim da semana? No fim da semana, você andou a semana toda, o que eu fiz durante essa semana? Quem já teve essa sensação no final do dia? Passou o dia todo, chegou em casa estourado, tomou aquele banho, deitou na cama, olha para o teto e fala: Senhor, o que eu fiz hoje para estar desse jeito? Isso é fazer balanço.
Isso é correr sem propósito, isso é correr sem direção, isso é correr, é fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Hoje o Senhor está te chamando aqui e fala assim: meu filho, você precisa tomar decisões. Tem 3 dias para o ano acabar. Existe um balanço que precisa ser feito. Você precisa colocar na balança aquilo que você está fazendo, aquilo que você não está fazendo, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que tem que fazer. Você precisa saber o que precisa ficar, o que precisa ir, o que precisa avançar, o que precisa continuar, porque você não pode continuar nessa batalha, nessa oscilação, nesse peso, carregando esse peso desnecessário, vivendo essa realidade desnecessária. Invista e persista na corrida certa. Eu sou convidado toda semana para pregar em outro lugar. Estou falando isso aqui para me exaltar, não. Estou falando aqui para vos ensinar. Quem tem propósito não negocia com proposta. Se o Senhor me chamou para ser pastor dessa igreja, você acha que Ele quer me pregando lá? Então Ele me chamava para lá. Ir numa festividade, ir de vez em quando, ir não sei o quê. O Senhor me chamou para ser pastor dessa igreja. Eu gasto a minha energia nessa igreja. Eu gasto a minha energia cuidando dos membros dessa igreja, visitando os membros dessa igreja, abraçando os membros dessa igreja, atendendo às chamadas dessa igreja, vivendo a vida desta igreja. Agora imagina se eu saísse daqui, meu irmão, e começasse agora eu vou pregar lá. Agora eu vou pregar lá, 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 agora eu vou pregar lá. Então, e a minha igreja? Que Deus, vou chegar no final do ano exausto, a igreja doente, a igreja ferida, a igreja precisando de tratamento, a igreja que não sabe que pastor que tem aqui nessa igreja, porque eu não foquei com persistência na obra que Deus colocou para me fazer. Você olha aqui para o pastor Geis e para a pastora Luana, vocês não viram eles na intercessão. Eles vieram, intercederam, mas vocês viram ele na consolidação, cuidando, consolidando estratégia, cuidando das coisas ali. Você olha pastor Délio e pastora Betão, nós tivemos um especial de Natal agora, quinta-feira, né? Quarta ou quinta? Quinta-feira, maravilhoso. Fizemos aqui uma concorrência, o Projac já me ligou. Calma, que eu tenho que negociar, né? Ou seja, eles focaram. Imagina se eles não focam. Eu não fiz nada para aquele teatro acontecer, a não ser falar com eles: voe meu filho, flua, vá. Fiz alguma coisa, pastora Betânia? Nada, foi tudo eles que fizeram. Quando eu olho pastora Aida e pastora Beth, culto Hope, eles que fazem. Eu nem venho aqui, eles que oram, e ora por mim ainda, porque se não orar, Deus cobra. Pastor João e pastora Roseli, a mesma coisa, no culto da menor idade, a mesma coisa. Eles estão ali pregando, estão ali cuidando das ovelhas que o Senhor traz, estão ali incentivando, estão ali fazendo, estão ali. Pastor Fernando e pastora Carla, a mesma coisa. Pastora Aline, a mesma coisa. Nós precisamos entender o que o Senhor nos chamou para fazer e focar. Agora fica igual barata tonta de um lado para o outro. Eu não sei o que fazer, gastando energia para um lado, gastando energia para o outro. Está na hora de fazer o balanço, investir e persistir na corrida certa. Ei, a vida cristã ela não é um sprint, ela é uma maratona. A vida cristã não é você dar um gás. A vida cristã não é você dar um gás em janeiro e falar assim: já estou cansado, fevereiro, março, abril. Não, a vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma maratona. Eu olho para trás, eu vejo o que Deus fez em janeiro, eu vejo o que Deus fez em fevereiro, eu vejo o que Deus fez em março, eu vejo o que Deus fez em abril, maio, junho, e eu me alegro. Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aqui, mas ele diz: não olhe de qualquer jeito. Faz a coisa como deve ser. Sabe por quê? Porque lá no fim
existe uma coroa reservada. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, diz: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês da prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante alguns dias. Se fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Tem pessoas que começam no lugar certo, vem as provações, pula fora. Tem que permanecer. Talvez você vai iniciar em janeiro, aonde você pulou fora do barco em março. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pergunta para balanço: qual é a corrida que Deus te chamou para correr? Qual é a corrida que Deus te chamou para correr? Já respondeu? Qual é a corrida que Deus te chamou para correr? Já sabe qual é a corrida? Levanta a mão. Já sabe qual é a corrida? Levanta-se a mão. Já sabe qual é a corrida que Deus te chamou? Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, e está assentado à destra do trono de Deus. Meu irmão, hoje é dia de nós fazermos o balanço, hoje é dia de nós olharmos, hoje é dia de nós falarmos: onde estiveram os meus olhos esse ano? Para onde os meus olhos vão esse ano? É preciso eu tirar os meus olhos de onde ele estava, de como estava, porque a partir de agora eu preciso olhar, eu preciso correr a carreira certa, eu preciso me desembaraçar, eu preciso separar, eu preciso olhar para o lugar certo, eu preciso ter a referência certa, eu preciso viver a realidade certa. Que esperança me leva para o próximo ano? Se você fizer essa pergunta para você, você fica feliz ou fica triste? Que esperança me leva para este ano? Ah, pastor, logo se vê. Ah, pastor, logo se vê. Eu vim aqui para lhe dizer que a carreira, a maratona cristã, ela pode ser desafiadora, mas ela é recompensadora. Ela é recompensadora. E eu termino dizendo: considerai, pois, atentamente. Não é para considerar, não é para considerar de qualquer jeito. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos cansais, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Fique de pé no seu lugar com seus olhos fechados. Fique de pé no seu lugar com seus olhos fechados. Hoje é dia de balanço. Hoje é dia de balanço. O fim de ano é um convite divino para que nós possamos relembrar a fidelidade de Deus, reconhecer o que precisa ser mudado, renovar o foco e recomeçar com coragem, mas também com leveza. Feche os seus olhos, põe a mão assim no seu coração. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Que pesos você precisa largar hoje? Responda para você. Que pecado precisa ser confessado e abandonado? Que área da sua vida que precisa de mais perseverança? Eu queria que você levantasse assim as mãos para o alto, e que enquanto nós vamos adorar ao Senhor, você pensasse sobre isso, você apresentasse a Deus aquilo que precisa ser mudado. Levante assim as suas mãos para o alto em rendição ao Senhor. Tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai.
porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz Levanta suas mãos assim bem alto, bem alto, bem alto. muitas fontes em meio ao deserto. Você está dizendo para o Senhor, eu quero olhar para o Senhor, eu quero viver o nuvens Senhor. que trazem chuvas de bênção. Eu estou de coração aberto, eu estou de mente aberta desde da escape e livramento, para todas as mudanças que são necessárias. aquele que acalma o vento, aquele que Declara aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você que precisa, preste bastante atenção. Isso é uma oração especial. Você que precisa fazer um balanço. E esse balanço, ele é um balanço que você já tentou fazer outros anos e você não conseguiu. E você, enquanto ouvir essa palavra, você quer tomar essa decisão hoje de fazer esse balanço. E você não vai sair daqui sem fazer esse balanço, sem tomar essa decisão de não avançar para 2026 da mesma forma que você avançou os outros anos. Eu quero apenas que você levante a sua mão direita assim. Levanta bem alto, que os pastores vão andar pelos corredores e vão orar por você. Levanta assim bem alto, bem alto. Você decidiu tomar uma mudança, fazer uma mudança agora, uma mudança. Nós temos várias mãos levantadas, os pastores, por favor. Levante a sua mão se você decidiu, enquanto você ouvir essa palavra. Você não quer levar para 2026. Você quer mudar o foco, você quer tirar o peso, você quer tirar o embaraço, você quer livrar dos pecados, você quer livrar daquilo que te assedia, você quer olhar para o lugar certo, você quer caminhar a corrida certa, você quer caminhar com propósito. Você não quer negociar mais pela emoção, pela proposta. Você quer mudar a sua história, você quer mudar a sua vida a partir de hoje. Os intercessores, por favor, também nos ajudem aqui, por favor. Você que tem a mão, você que tem a mão levantada, alguém vai até você. Enquanto alguém não for até você, não abaixe, por favor. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo.
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu tenho aqui uma outra oportunidade, nós já vamos encerrar. É para você que preste bastante atenção nisso, enquanto os irmãos estão orando. É para você que nunca disse sim para Jesus. E nós estamos nesse último domingo do mês. Talvez seja a sua última oportunidade publicamente de você declarar a sua vida para Jesus. De você dizer assim: Jesus, até hoje eu só ouvi falar do Senhor, mas hoje eu tenho certeza que o Senhor existe e eu quero reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Ou talvez você esteja aqui nesta manhã e você um dia já fez essa declaração, e em algum momento você saiu dos caminhos do Senhor, não importa por quê. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão assim bem alto, sua mão direita bem alta, sua mão direita bem alto, dizendo que você quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus hoje, dizendo que você tem o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. Você não vai encerrar esse ano. Se há um balanço que você vai fazer nesta manhã, é um balanço de não prosseguir sem Jesus. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão direita. Onde você está? Onde você está? Aonde você está? Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou você que já entregou, mas andava afastado, andava fraco, e você não tinha forças para caminhar, e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor? Levanta assim a sua mão direita. É muito importante eu orar por você. Aonde você está? Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Levanta assim a sua mão direita, que eu quero ver você. Eu quero ver você, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, porque você vai sair daqui desse último ano diferente. Você vai sair daqui com a presença do Senhor Jesus renovada, com a sua aliança renovada. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Eu preciso ver você, eu preciso ver você, eu preciso ver você. Levanta assim bem alto, bem alto. Lá atrás, se tiver alguém, eu não consigo ver a mão do irmão, olha para mim aí, por favor. Você que levantou a sua mão, você que levantou a sua mão, eu não posso deixar você ir embora sem orar por você. Venha cá, por favor. Venha cá na frente, por favor. Venha aqui, por favor, rapidinho, rapidinho. Pode vir, sem nenhum ressentimento. Sem nenhum ressentimento. Vem cá, meu filho. Pode vir cá, minha filha. Você que levantou a mão, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Você que levantou a mão, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Eu vou construir. Não tenha receio, não tenha nenhum tipo de receio. Se você fez o balanço e precisa entregar a sua vida para Jesus, você que precisa renovar a sua aliança com o Senhor, pode vir, pode vir. Pode vir, eu estou à sua espera. Somente em ti. É muito importante. Existem decisões que nós vamos tomar hoje que vai mudar a história da nossa vida a partir de amanhã. Construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida desses irmãos. Obrigado, Jesus, porque nesta manhã de balanço eles escolheram, Pai, renovar a sua aliança com o Senhor, Pai. Nós não sabemos, meu Deus, o que viveram até aqui, mas nós sabemos o que eles viverão a partir de aqui. Viverão dias, meu Deus, em que a boa mão do Senhor, o cuidado do Senhor, o favor do Senhor estarão sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles, Pai.
E por isso nós oramos, Pai, declarando toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. Se houver, meu Deus, necessidade de cura, que haja cura. Se houver necessidade de libertação, que haja libertação. Se houver necessidade de transformação, que haja transformação. Cura emocional, cura intelectual, que o Senhor possa fazer, meu Deus, eles viver os melhores dias da vossa vida. E que o Espírito Santo, Pai, a partir de aqui, seja, meu Deus, aquele que guia, seja aquele que intercede, seja aquele que conforta, seja aquele que abraça, seja aquele que direcione a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Olhem para mim aqui, olhem para mim aqui. Toda a igreja vai repetir comigo, toda a igreja, e justamente vocês também vai repetir essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu lhe peço perdão por tudo aquilo que vivi, fiz, que não agrada ao Senhor. Hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, a Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver festa na terra também. Então eu vou contar até 3, no 3, e eu quero que vocês virem, porque eu vou apresentar para vocês uma nova família, uma nova história, um novo momento, um novo nível de expectativa que vocês precisam ter com Jesus. Amém? Vamos lá, igreja, tem festa aí hoje ou não? Nesse último domingo de 2025, nós vamos terminar em festa para Jesus. 1, 2, 3. Somos corpo, sejam bem-vindos. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser com alegria. Se é para Jesus, pode ser melhor. Vire para esse irmão que está do seu lado, vai para casa, mas faça o balanço, hein? Fala com ele tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que embaraça, tira fora. Olha para aquela nuvem de testemunhas, viva o processo e avança. Fala para ele, olha, se eu não te ver, boas entradas. Agora, se nós nos encontrarmos no culto da virada, fala com ele, vai ser o melhor culto da sua vida. Amém? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é capaz de transformar as nossas vidas, Pai. Nos fazer decidir, nos fazer, Pai, olhar para dentro de nós e gerar em nós mudanças, Pai. Mudanças que glorifica, mudanças, Pai, que edifica, mudanças, meu Deus, que frutifica através de nós, mas também em nós. Que o Senhor possa, meu Deus,
nesta manhã, nos levar para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, guardada pela boa mão do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio estar com você aqui, porque você não assiste, você participa. Eu tenho a plena convicção de que o mesmo Espírito que está aqui, Ele também invadiu a sua casa, invadiu o seu trabalho, o seu carro, aonde quer que você esteja. É momento de fazer um balanço, né? Tirar tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que embaraça, para que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida e avançar, viver um 2026 diferenciado. Eu abençoo você, abençoo a sua casa e abençoo a sua família, em nome do Senhor Jesus. És o caminho onde está